Boa noite a todos, aos amigos aqui presentes, aos amigos de casa e sempre e tanto e com muito carinho aos amigos do plano espiritual aqui presentes para nos acolher em mais uma segunda-feira do Espírito. Em primeiro lugar, agradecer por essa semana, pela saúde, pela paciência, pela tolerância, pelo trabalho e por tudo aquilo que nos acolheu durante esses 7 dias. Pedir também para que tudo isso seja estendido por mais uma semana. E assim como nós agradecemos e pedimos, a minha prece de abertura hoje vai fazer um pequeno gancho com o tema da Manu, da mediunidade, mas agora, na hora que eu estava me concentrando, me veio, e a gente sabe que a mediunidade funciona assim também, não esperava que esse pedido fosse feito. Então não é nada preparado nem lido, mas o nosso pensamento aqui hoje, nosso e dos amigos de casa, vai para os espíritos desencarnados nesses acidentes coletivos. E nós que estudamos a parte espírita, sabemos que nesse mundo, nesse planeta, nesse expiações e provas, como deve ser difícil para o grupo de desencarnados, como aconteceu antes de ontem em Marrocos, como aconteceu em menor parte, mas com a mesma dor, no sul do país, assim como também em anos anteriores em outros lugares. Mas como desencarne coletivo é difícil para ambos os lados, para aquele que vai e para os familiares que ficam. Então, 1 minuto da nossa prece de hoje é um pedido para que o plano espiritual aqui presente, juntamente com o nosso anjo da guarda e com os nossos espíritos protetores, que possam, nesse 1 minuto, levar a nossa solidariedade, o nosso carinho, o nosso aconchego, o nosso acolhimento a todos os familiares que perderam seus entes queridos nesses desastres tão tormentadores. E assim como para aqueles familiares, te pedimos, Senhor, que o plano espiritual olha cada irmão desencarnado dentro do seu mérito de evolução, para que nesse desencarne o acolhimento seja feito da melhor forma possível nos hospitais espirituais, com os familiares e com toda aquela pleia de luz que possa envolver esta passagem. Porque sabemos, Senhor, que nesses grandes desencarnes, muitos espíritos ainda continuam à deriva, sem saber para onde vão, o que aconteceu e o que acontecerá. Nossa vibração de amor e de esperança é exatamente para ele. Que assim seja. Manu, espaço é todo. Só surpresa para o final. A Agui tem nos acompanhado no online e hoje a gente tem o prazer da presença dela aqui. Então,
Boa noite a todos. O Marcelo, há 2 semanas atrás, ele trouxe uma palestra sobre mediunidade, né? E ele deixou a possibilidade das pessoas colocarem mais algumas perguntas, se porventura tivessem, né? Eu vou falar para vocês sobre essas perguntas. Trouxe algumas respostas, mas nada impede que, se tiverem mais perguntas, a gente possa, se não der essa noite, numa outra oportunidade, esclarecer para vocês também. Gosto muito desse trecho do livro Nos Domínios da Mediunidade. Quem não conhece e se interessa pelo tema, recomendo muito. O André Luiz tem um vocabulário assim um pouco difícil às vezes da gente entender, mas ele apresenta cada um dos tipos de mediunidade de uma forma muito simples, porque ele mostra um exemplos, então fica fácil a gente entender o conteúdo. Isso eu acho que vale a pena conhecer esse livro. A gente tem aqui, tem? Pessoal, levar? Emprestado? Não. Mas se precisarem emprestado, vocês me avisam, eu deixo o meu exemplar aqui. Então ele fala que a mediunidade é um dom inerente a todos os seres, como a faculdade de respirar. Cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. É aquilo que a gente sempre conversa, né? Vibramos energia, vivemos com energias, então, se a gente está vibrando numa onda positiva, melhor, a gente vai ter esse retorno dessas forças. Então, por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos a oração e vigilância para não cairmos na sugestão do mal. Orai e vigiai. Vocês vão ver que, dependendo do tipo de mediunidade, você consegue perceber ou não essas influências. Isso faz toda a diferença quando a gente quer aprender a desenvolver mais, ou ver se faz sentido aquilo que a gente está recebendo mediunicamente. Esse é um vídeo do Posati. Ele tem um curso do Círculo Escola, ele está disponível no YouTube. Ele chama Mediunidade com Autonomia. É um curso bem legal também, quem quiser fazer, eu recomendo. Ele já tem uma linguagem totalmente diferente do André Luiz. Ele é despojado, ele fala palavrão, é uma linguagem mais para o público jovem, né? Não para os mais tradicionais do espiritismo. Mas acho que ele também mostra a espiritualidade e a mediunidade com uma pegada bem legal. E aqui ele vai falar sobre a mediunidade que repousa no estudo da mente e do seu campo de radiações. Então, o quanto que a nossa mente tem força sobre essa nossa mediunidade e todas essas interações que a gente tem com o plano espiritual. A capacidade que a gente tem com a nossa mente de dominar todos esses princípios, né?
seja a nossa interação com o outro, nossa interação com a espiritualidade, porque a mente não é só esse órgão, né? É o que ele fala. A gente, depois, quando estiver em outro lugar, é a nossa mente que vai controlar tudo. Essas são as perguntas que a gente recebeu naquele dia. Então, quais são os tipos de mediunidade? Como identificar uma intuição equivocada? Se eu posso me livrar da minha mediunidade? Então, a gente vai começar primeiro pelos tipos de mediunidade. A mediunidade pode acontecer em 3 diferentes aspectos. Totalmente consciente, então o médium não sabe que aquilo está acontecendo, depois alguém precisa contar para ele que aquilo aconteceu, então ele não tem controle sobre o fenômeno. Ele pode estar semiconsciente, e aí esse exemplo do Posati eu acho legal, que é como se você estivesse no banco de trás do seu carro. Tem alguém que está dirigindo o seu carro, o seu corpo, e você está de olho no que ele está fazendo, você controla, você acompanha, você permite que aquele espírito se manifeste no seu carro, no seu corpo. E a consciente é, você está dirigindo, mas você sabe que tem alguém do seu lado como passageiro te apoiando nessa mediunidade. Então a gente tem aqui alguns tipos, eu vou falando sobre cada um deles. O primeiro é o de efeitos físicos, foi um dos primeiros que a gente conheceu, principalmente na hora que o Kardec começou a decodificação espírita. Então são efeitos físicos, então é a capacidade de mover objetos, móveis, de bater, né, as mesas girantes e tudo mais. Esse é um tipo de mediunidade que é menos comum hoje em dia, é mais difícil você ter médiums que têm essa habilidade. Aquele documentário que eu falei para vocês, que tem no Netflix, né, na palestra que eu fiz no mês passado, ele mostra esse tipo de fenômeno, né? Então o médium, ele fica numa sala escura, ele fica amarrado na cadeira para evidenciar que não houve fraude, né, naquela demonstração da mediunidade. Então tem esses fenômenos físicos acontecendo. A mediunidade sensitiva ou impressionável é a que a maioria de nós temos. Então, é aquela coisa que, de repente, você sente um arrepio, você percebe que pode ter alguém do seu lado, você pode ter uma inspiração de um tema para falar, é algo mais sutil, né? Você percebe que tem uma comunicação, mas é algo, uma percepção. Em vez de atravessar a rua, você fala assim, não, eu preciso virar aqui. Aí você vira, né? Uma coisa bem sutil. Audiência ou clareaudiência é quando você ouve, né, um espírito comunicante, aí você pode ouvir no seu cérebro, você não percebe o som fora de você, esse som está dentro de você como se fosse um pensamento, mas é claro que aquele pensamento não é seu, né? Ou pode ser algo como se fosse uma pessoa realmente falando ao seu lado, em voz alta. Oi, tô aqui. Você olha e não tem. Então, você tem esses dois tipos, né? A psicofonia, que é quando o espírito vai usar o seu aparelho vocal para se manifestar, né? E aí tem vários filmes de médiums famosos que vocês podem ver esse tipo de exemplo. Então, o médium permite que o espírito use todo o seu aparelho vocal para emitir esse som e falar. A vidência ou clarividência é quando você tem a habilidade de ver um espírito, e ele pode ser um vulto, pode ter uma forma humana, ele pode ser opaco, ele pode ser exatamente como se estivesse vendo uma pessoa viva na sua frente. Não sei se todos vocês já assistiram o filme da história do Divaldo, e aí tem uma cena ótima, que é ele conversando com o padre, e o padre falando, não, esse negócio de espírito não existe, tal, e aí ele fala assim, mas padre, eu estou vendo um ali. Não, mas como que ele é? E aí ele começa a descrever uma senhora, e na verdade é a mãe do padre, falando para ele, fala para ele dizer a verdade para você, porque eu sou a sua mãe, né? Eu sou a mãe dele. E descreve que ela tem uma pinta, que usa um colar. E fala, puxa, é minha mãe mesmo. Então, tem os médios que conseguem ver claramente. A sonambúlica, esse é o termo que o Kardec deu, mas a gente conhece também como projeção astral, é quando o médium consegue se projetar num outro lugar, estando com o corpo físico relaxado. Então, é como se eu tivesse
aqui, sentada, assistindo a palestra, de repente eu me desligo e eu tô lá, de repente, onde teve um terremoto, porque eu simplesmente fui para lá para fazer um trabalho de ajuda para as pessoas que estavam precisando, né. Então, eu posso estar consciente ou não, e eu simplesmente me desloco mentalmente, e aí a mente, né, porque meu corpo ficou, mas eu sei que eu tô lá. A mediunidade de cura, ela também é muito conhecida, né, existe até uma questão de se existe a parte anímica do médium atuando também, então muitas vezes sim, então tem toda a energia do médium, que é essa energia anímica, atuando na cura da pessoa, mas também tem a espiritualidade somando a essa força para atuar nessa cura, né. Então existe a cura sem nenhum tipo de medicamento, né, então isso é possível também. A psicografia, essa eu acho muito legal. É a capacidade de escrever, né, mensagens, e aí a gente tem os 3 tipos, eu posso estar totalmente consciente, o espírito vai pegar o meu braço e vai fazer, né, escrever as mensagens, sem eu ter consciência nenhuma do que eu estou escrevendo, eu simplesmente deixo o meu braço ir. Muitas vezes começa só com os rabiscos, uma palavra ou outra, até que de repente o médium consegue até psicografar livros. Tem a situação do passageiro do carro, então eu sei que eu estou escrevendo alguma coisa, né, até essa mensagem passa pelo meu cérebro, mas a minha mão vai de acordo com o que o espírito está conduzindo. E tem aquela que eu interpreto o que o espírito quer dizer. Então a mensagem vem para meu mental, eu interpreto o que ele quer dizer, eu vou lá e escrevo. As minhas palavras, aquilo que ele quer dizer. As minhas palavras no sentido assim, né, não é exatamente ipsis literis o que ele disse, mas sem mudar o contexto da mensagem. Psicometria é uma mediunidade diferente. É quando o médium pega um objeto e ele consegue perceber a história daquele objeto, o que já aconteceu com ele, ou com pessoas que tiveram contato com aquele objeto. Muitos médiums têm isso com antiguidades, né, relógios antigos de alguma pessoa. Então ele consegue, às vezes, sentir as emoções que aquela pessoa sentiu, vivenciar alguma coisa. Ele pode voltar a uma cena do passado, ou até mesmo numa cena do futuro, que tem a ver com essa informação desse objeto. Transporte ou desdobramento, esse eu vou ter que ler. É essa capacidade da gente se deslocar, inclusive para o plano espiritual, né? Muitas pessoas acham que a gente só, quando a gente está sonhando, né, quando a gente dorme, que tem esse trabalho mediúnico, mas muitas vezes a gente pode receber essa informação no momento de relaxamento, ou mesmo no sonho. Eu posso ter uma vivência minha, como eu posso receber informações da espiritualidade para trazer, né, para uma situação, para uma pessoa específica. Psicopítico. Psicopícto. É o desenho, né? É a capacidade do médium de trazer em imagens, em ilustrações, alguma mensagem, né? Tem vários médiums que, inclusive, trazem obras de grandes pintores famosos, né? Que estão dando essa inspiração. Tem aqueles que fazem desenhos mediúnicos dos mentores espirituais das pessoas, sim, quando é permitido, né? Ver esse mentor. E às vezes simplesmente porque naquele momento veio aquela intuição de fazer um desenho. E aí quando vem esse desenho, normalmente vem uma mensagem, né? Porque às vezes você pode olhar o desenho e falar assim, o que é esse monte de mancha colorida que eu desenhei aqui, né? E às vezes quando você está fazendo o desenho, já vem essa mensagem, já vem essa explicação. Se não é para você, pode ser para alguém próximo, ou que explica alguma situação, às vezes até que o mundo está vivendo, né? E a intuição. Essa da intuição, eu acho legal porque às vezes você vai
passar para alguém uma intuição que você tem, como você vai falar isso para a pessoa, né? Outro dia eu tive que ligar para o meu irmão e falar assim, olha, você vai trabalhar hoje? Você vai naquele lugar? Não vai não. Algo me diz que é melhor você não ir. Ah, mas como assim? Mas eu preciso trabalhar, hoje é dia de pagamento. Eu falei, mas você pode pagar amanhã? Ou você paga hoje, mas você só vai presencialmente? Porque é uma coisa que vem muito forte, né? Ou às vezes assim, nossa, minha filha não pode ir de ônibus hoje para a escola, eu preciso levar. Não sei qual que é a lógica. Mas aquilo é tão forte que fica, não deixa aí, não deixa aí, vai você. Tá bom, eu vou. E não importa o que, que acontecer, por que, que vai essa mensagem, mas às vezes é importante a gente seguir essa intuição. E aí, quando a gente fala de intuição, tem aquela próxima pergunta que é a intuição equivocada. Como a gente saber se essa intuição que a gente está recebendo é de fato uma intuição, se é coisa da cabeça, ou se não é tão positiva para a gente como a gente gostaria, né? E aqui vem muito do que a gente tem estudado, né? Do autoconhecimento, né? Então, quando eu sei se o pensamento é meu, se eu costumo ter esse tipo de pensamento, eu costumo ter esse tipo de reação, né? Faz sentido isso está acontecendo agora? Tudo que a gente precisa estudar, então, quando eu falo para vocês, quem tem interesse, leia o livro, não é só para, ela não quer falar das outras coisas que tem no livro, então ela está falando para a gente ler, não é porque sempre que a gente volta para um livro, de um estudo, a gente acaba aprendendo coisas que a gente não aprendeu a primeira vez. Eu não sei se isso acontece com vocês. Eu li esse livro há 2 anos atrás. Quando eu fui ler de novo para a palestra, eu falei, deixa eu dar só uma folhada para ver se eu não esqueci. Nossa, mas parece que tem tanta coisa nova aqui e o livro é o mesmo. Então, o estudo é sempre constante, porque a gente sempre está num ponto que a gente vai absorver uma coisinha, mas quando a gente volta para esse ponto, né, ou para esse mesmo conteúdo lá na frente, a gente tem condições de absorver outras coisas. Então, por isso que o estudo é importante. Então, sempre que a gente vem aqui e ouve uma palestra, isso é um estudo. Quando a gente vê um vídeo que interessou um tema na internet, isso é um estudo. Então, quanto mais a gente souber do tema, mais a gente tem condições de perceber essas sutilezas da espiritualidade, né? Se realmente é uma intuição, se é alguém que está querendo te ajudar ou não, porque no fim estamos sempre rodeados, minimamente, dos nossos mentores, da nossa equipe espiritual, né? Dos nossos familiares, né? Que já não estão mais no plano físico conosco. Então, sempre tem alguém querendo ajudar. O importante é conseguir ouvir quando são essas pessoas que realmente querem ajudar e saber distinguir daqueles que não. Essa dica não é boa, deixa para lá, né? Então, uma outra coisa que é importante, a gente sempre pensa assim, poxa, mas tudo bem, eu estou aqui ouvindo uma palestra sobre mediunidade, estou aprendendo, tá bom, mas e o que isso vai me ajudar? O que isso tocou em você? O que isso você percebeu que você precisa mudar? Eu não faço oração, eu sei que a oração vai me deixar numa vibração melhor do que se eu não fizesse a oração. Eu estou compartilhando conhecimento com as pessoas. Eu procuro alguém do SPI quando eu tenho alguma dúvida ou quando eu preciso de algum aconselhamento. Então, é sempre pensar nesse autoconhecimento e o autoaprimoramento, que cabe a cada um de nós melhorar a cada dia. Essa pergunta mexeu muito comigo, né? Posso me livrar da minha mediunidade? Por quê? Quando a gente estuda a mediunidade, a gente sabe, isso a gente vê muito, que na verdade a gente tem que entender a mediunidade como um presente que a gente recebeu nessa vida. Porque a gente combinou, né, com a espiritualidade que viria com essa missão de exercer a mediunidade para fazer o bem, para ajudar o próximo, mas principalmente para nos ajudar, para a gente se conhecer e melhorar, para a gente evoluir. Mas será que vai ser legal para mim mesmo essa mediunidade? Às vezes a mediunidade pode ser negativa no sentido, mas eu só vejo coisa ruim, eu só ouço as pessoas me falando coisas horríveis. Eu queria, né,
ver algo mais na luz e não na sombra, né? Então, é algo que eu programei, posso não lembrar, mas eu programei. É algo que vai me ajudar na minha evolução. Tenho meu livre-arbítrio, eu posso decidir se eu vou evoluir com a minha mediunidade ou não, se eu vou trabalhar com ela ou não. Mas que consequência isso traz para mim se eu decidir não evoluir com a minha mediunidade? Eu vou ter um acúmulo de energias ou eu vou ter tantas dificuldades, tantos desequilíbrios que isso pode não ser legal para mim. Eu me lembro que assim que começou a pandemia, o SPI parou de ter as palestras. Eu lembro que eu achei uma foto que eu tinha tirado da tela que falava quais eram os itens da cesta básica e tinha um telefone de WhatsApp. Eu falei, eu preciso ligar para alguém lá do SPI. Mandei uma mensagem. Era o Ricardo. E não vai ter mais nada? Nada online? Vocês não vão fazer mais nada? Eu preciso ouvir alguma coisa. Eu preciso saber de mais alguma coisa. Porque, de repente, né, quando começou a pandemia, tudo parou, né? Até as pessoas se organizarem para ter lives, estudos, cursos, tudo daquela parada. E foi nesse momento que eu percebi que eu realmente estava ficando enlouquecida. Lógico, por toda a questão da pandemia e tal, mas tinha as questões da Manuela que não estavam legais. Aquela sensação, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão no mundo? Não vejo nada de positivo. Tudo bem, filhos, família, casa, gratidão por tudo isso, mas e eu? E a minha essência? Como eu me identifico? E aí é o autodesenvolvimento, né? É o autoaprendizado, é buscar as coisas. E aí, quanto mais você estuda sobre a espiritualidade, não precisa ser só sobre a mediunidade, você começa a entender as coisas vão fazendo sentido. Né? O quanto a gente precisa se conhecer, se respeitar, né? Entender que o nosso corpo dá sinais de quando as coisas não estão boas, e às vezes não são do corpo, são da mente, são do coração, e como trabalhar tudo isso. Né? E aí fala assim, bom, mas e a mediunidade? De repente estava eu no online, e quando a Adriana começava a fazer o passe, minha mão ficava dura. Assim, gente, o que está acontecendo? Ela simplesmente parava. Assim, bom, a primeira vez até eu terminei a reunião, estava o Ricardo e o Mauro. Não, vamos fazer uma vibração para a Manuela, para ver se a mão dela desce. E aí que eu descobri que eu instintivamente estava trabalhando no passe. Né? E aí o que significa isso? Não, vou estudar o que é o passe, né? Como eu posso ajudar as pessoas na hora do passe? Então, vou entender os corpos que compõem, né, o espírito, os chakras. Aí você fala assim, gente, o que é tudo isso que eu nunca ouvi falar? E aí as coisas vão fazendo sentido. Né? E hoje, quando eu chego aqui e tenho a oportunidade de participar da fluidoterapia, é uma gratidão enorme, porque eu consigo sentir a espiritualidade, sentir tudo de bom que está sendo doado nesse momento. Então, me dói quando alguém pode pensar em se livrar da mediunidade, porque ela pode ser tão boa. Então, se a pessoa que está com essa dúvida, né, quiser saber mais, eu recomendo falar com o Ricardo, com o Marcelo, procurar entender sobre essa mediunidade, o que você pode aprender mais, para ver esse lado positivo, esse lado gostoso, esse lado que traz um equilíbrio. Outro dia, estava comentando com a Águia há pouco, meu irmão falou, eu perguntei, e aí, você não vai mais ver minha palestra lá no centro? Ele falou assim, não vou, mas você está bem mais calma agora, né? Então, às vezes esse bem mais calma, na leitura dele, é o que, então a Manuela está melhor mesmo. Que bom que ele percebeu, de alguma forma, isso está sendo positivo. Eu acho que essa é a ideia, né, de sempre trazer o positivo da mediunidade. E aí, por favor, Frederico. Eu achei essa resposta do livro do Pinga Fogo do Chico Xavier, que eu achei muito legal. Sim, então você não precisa se dar chibata se você não quiser exercer sua mediunidade. Tudo bem, você tem seu livre-arbítrio. Você pode fazer coisas boas, você pode praticar o bem. Então, toda essa energia que você teria para doar nessa sua mediunidade, se não é isso que você quer fazer, você pode fazer
o bem de uma outra forma. E aí é uma outra forma que você pode descobrir. Seja praticando a caridade, auxiliando idosos, crianças, enfim. Fazer o bem a gente pode fazer de várias formas. Às vezes ouvir o outro, né? Tocar, falar, tá tudo bem, você não tá sozinho. É o fazer o bem. Então, confesso que essa resposta, quando achei, me deu um quentinho no coração, porque eu falei assim, gente, eu não posso falar que a pessoa não pode decidir, né? Pela mediunidade. Mas fazer o bem é isso, né? É você se preocupar com o próximo. Como a Ideli fez essa linda oração no começo, lembrar de tantas pessoas que, né, estão sofrendo. Isso é fazer o bem. Então, gostaria de encerrar aqui dizendo para essa pessoa, se estiver aqui presencial ou no online, que procure, né, se quiser saber mais sobre a mediunidade, como desenvolver, como trabalhar, que pode ser uma coisa muito positiva, muito boa, gratificante, ou que se também tudo bem, não quiser, que procure fazer o bem de alguma outra forma, né? E aí eu não sei se vocês têm mais alguma dúvida que gostariam de fazer agora, se de repente o pessoal de casa quer mandar alguma mensagem, o Vanderlei disse para a gente aqui, alguma pergunta. Não sei se eu posso mostrar agora. Esses são exemplos de mensagens. Então, ela faz o desenho de acordo com a mensagem que ela recebeu e ela anota a mensagem atrás. Esse notei. É um tipo, é um tipo. Esse aqui é o planeta Terra, como se fosse assim um corte do planeta, e a grade energética do planeta aqui está toda machucada, né? E isso que a gente viu recentemente, esses terremotos, esses desastres naturais, também podem ser esse tipo de liberação de energia, né, que está mostrando aqui, mas sempre vem energia curativa, né? Tanto que foi apresentado ali como amarelo, e aqui também tem o amarelo, né? Então tem essa energia que está sendo trocada do planeta, né? Está saindo, mas também tem energia chegando. E esse aqui, como se fosse, são pequenas chamas, né? Que também trazem luz. Aí veio uma mensagem aqui, ó. Para iluminar um quarto escuro, basta um fósforo, que fornecerá luz por alguns instantes. Uma vela oferecerá luz por mais tempo. Abrir a janela permitirá a entrada da luz do sol, que brilha para todos sempre. Aí veio um outro. Médiuns somos todos. Como não há duas pessoas idênticas, não há duas capacidades mediúnicas iguais. Autoconhecimento, autodescobrimento são ferramentas à nossa disposição. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E é muito interessante, porque a gente faz algumas reuniões
uma vez por semana. Não tem um dia que não venha um desenho. E normalmente os desenhos têm a ver com o tema que a gente está discutindo na reunião. Às vezes pode ser algo pessoal, uma pessoa do grupo está passando alguma dificuldade, e vem aquele desenho que fala assim, ok, tem a dificuldade, mas tem tudo isso aqui cuidando de vocês. É muito legal. Exato. Ela que faz o desenho, às vezes ela não consegue fazer a leitura, mas quem está acompanhando a reunião recebe a informação do que significa. Vou passar para vocês verem e depois eu dou um close. Ficou alguma pergunta? Vocês gostariam, de repente, do post-it, para não ficar levantando a mão e falando a pergunta? A gente pode deixar os papeizinhos lá na recepção. Se alguém quiser fazer uma pergunta, depois a gente responde. Pode ser? Não veio nenhuma do chat? O pessoal de casa está tímido. Não. Da intuição equivocada. Ah, tem um trecho do livro, você consegue pôr. Ou você abre aí, só eu leio. Eu não vou saber de cor. Depois Então. Mas aí você está pensando só nesse trecho dessa vida. Você não está pensando na continuidade. O que ela está fazendo aqui, se hoje está dando tudo certo, apesar dela estar fazendo tudo errado, não está acabando aqui. Ela tem uma eternidade ainda. Provavelmente ela vai ter que voltar para corrigir isso que ela está fazendo aqui. Assim como você vê que pessoas que fazem tudo certinho, só toma na cabeça, falando, não é possível. Então, quando a gente olha nesse espaço de tempo só dessa vida, é o que fala que Deus parece ser muito cruel, né? Na verdade, não. Esse aqui é só aquele ano da escola que você fez. Você tem toda aquela jornada de estudo ainda. Você pode tomar pau no outro ano, você ainda tem a faculdade, especialização. De repente, você vai ter que voltar lá para o pré. Né? Pensa, acho que essa visão faz com que a gente aceite. Porque a nossa ideia do tempo é muito limitada, né? E quando a gente pensa no espaço-tempo, né? Até física quântica hoje em dia, que às vezes a gente está aqui, mas já foi lá e já voltou e está em outro lugar, que é no futuro. A gente consegue. Dica. Senão o pessoal não ouve lá em casa. Lá em casa não, em casa. Pegando o gancho, então, eu quero dizer o seguinte: não existe nem certo nem errado. Então, para que eu entenda uma pessoa que ela está fazendo tudo certo, mas o que é o certo? Mas ela está fazendo tudo errado, mas tudo dá certo para ela. Então, não existe essa questão. Existe
a nossa condição, né? A nossa, de como nós estamos aqui. Então, o certo e o errado é tudo muito relativo, né? Então, eu sempre costumo dizer que nós temos que ser bons sem perceber. Porque se você acordar todo dia e falar, eu vou ser bom, nunca você vai ser bom. Mas aí, o que é bom? Bom é promover a sua dignidade. E é promover a dignidade alheia, né? Então, sempre o serviço ao próximo é que vai nos trazer essa questão do que é certo para ele, do que é errado para mim, né? Tudo bem? Não sei se compliquei ou ajudei. Chamar agora a Adriana para a fluidoterapia. Eu só vou mostrar as imagens ali.